O Senhor não nos prova a ponto que nós não devemos suportar. Mas com a provação, o Senhor envia o seu livramento, para que nós não devemos morrer na fé. Não é isso, irmão Paulo? 10:13, né? Para que nós não devemos morrer na fé. Você vê que está ligado aí com o uso da destruição, que é 1 Coríntios 10:10. Entendeu? Então, em vez de nós murmurarmos, em vez de nós reclamarmos e ficar pensando lá no melão do Egito, lá na cebola do Egito, no pepino do Egito, porque eu estava no mundo estava melhor, quando eu estava no terreno de Macumba estava melhor, quando eu estava no Vale dos Conhecer estava melhor, quando eu estava frequentando outra religião estava melhor, quando eu estava fora da igreja estava melhor, no tempo estava desviado, a coisa estava melhor. Para! Dobra seu joelho. Aleluia. E pede ao Senhor para te dar entendimento. Aleluia. Para que você possa compreender que o seu Senhor, Ele tem seus meios de trabalhar. Essa semana aconteceu um fato importante e interessante no nosso meio. Teve uma pessoa que ela teve um computador queimado. E ela queimou, o computador dela queimou, parou de funcionar. Não foi isso? E essa pessoa então ligou para minha esposa, mas numa choradeira, irmão, que fazia até dó. Mas deu vontade de sair para comprar um computador. Mas numa choradeira, mas numa lamentação. Porque nada para me dar certo. Tudo que eu faço não funciona. E eu não sei o que eu faço mais da minha vida. O meu cabelo queimou. E chorava, chorou. Aí minha esposa disse para ela: irmã, querida, para. Se queimou, é porque o Senhor tem algo melhor para você. E o computador da irmã, irmão, é o 486, que a memória é assim. Aquela primeira memória que inventaram. Memória assim, tão velho, que eu abri o computador da Amada, queria botar uma memória para ficar mais ágil. Não tinha slot de memória para colocar memória nova. Nem as DIN, não tinha mais lugar para nada. Mas tão velho, irmão. Se fosse uma coisa natural, se fosse um ser humano, um animal, irmão, estava velho de gagá. Velho de gagá. É uma carruagem. Velho de gagá. E a irmã chorou, a irmã lamentou, a irmã reclamou. E irmão, mas murmurou, falou que vai dar certo, que o Senhor não abençoa, que está querendo fazer as coisas, e as coisas não acontecem, que tudo dá errado. E minhas coisas para a irmã, a Bíblia diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia! Pense nisso, irmão. Não é porque nada dá certo, porque nada funciona, porque nada acontece. E minha esposa falou: irmã, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E desligou o telefone e a irmã ficou uns 2 dias chorando ainda, pelo fato do computador ter queimado. Entendeu? E a irmã nessa tristeza profunda que fazia dó, irmão. Que fazia dó. A irmã sentiu a tristeza da irmã e quando descobriu que a irmã tinha um computador, que o computador dela queimou. Entendeu? E a irmã sentiu-se tocada, entendeu? E na casa dela tinha um computador, irmão, seminovo, deu de presente para a irmã. Deus é muito bom. Era uma coisa assim que o dela era de 1960, deu 2002 para ela. Diga glória a Deus. Irmão, não foi melhor ter queimado? Se não tivesse queimado, a irmã estava de carro velho até hoje. Estava de carruagem, irmão. Foi o que o Senhor permitiu que queimasse, porque o Senhor queria dar algo novo para ela. O Senhor queria abençoar a vida dela. E não tinha outro modo de trazer essa bênção se não queimasse o tudo dela. Então o Senhor, Ele tem as suas formas, os seus meios de agir, de trabalhar. Nós temos que nos calar e entender que o Senhor vai nos abençoar na situação que nós estamos passando. Nos calar e esperar o agir de Deus, o mover de Deus, a operação de Deus. Posso ouvir um glória agora? Amém? Às vezes o Senhor permite que a irmã está com um namorado e o namorado a abandona e vai embora e a irmã quer sair da igreja. E às vezes o Senhor está preparando para ela um pastor, um homem de Deus. E aquele que foi embora nem crente era, nem convertido era. Irmão, se foi embora, que o Senhor leve para bem longe. Aleluia. Bem longe. E que para mim o Senhor traga o meu prometido. Não é ficar cabisbaixo, não é ficar reclamando, é que eu estava no mundo, mulher para mim era igual biscoito, comia uva e 8.
tem esse negócio? Não tem? Porque as pessoas me cantavam, eu era uma pessoa cobiçada, agora eu estou na igreja, e o homem olha para mim, não adianta estar na igreja, porque o pepino que era bom, o alho que era bom, o melão que era bom, o peixe frito, o peixe assado que era bom, o Egito que era bom, só que no Egito você é escravo, e agora você é livre. Lá você não está falando do diabo, lá você não está falando do diabo, aqui você é livre, do Espírito de Deus. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que compreender e deixar o Senhor agir. Pedir o Senhor não é para fechar a boca do leão. Pedir o Senhor para não deixar o diabo usar a nossa boca. Amém, glória a Deus. Senhor, não deixa o diabo usar a minha boca, não. Não deixa, porque o diabo, ele sabe como trazer a ira de Deus. O diabo sabe que o diabo foi criado pelo Senhor e estava junto com ele no Monte Santo. O diabo estava com o Senhor no Monte Santo. O diabo era o querubim da guarda, era o querubim ungido, era o primeiro querubim. O diabo sabe o que ira o Senhor. E o diabo sabe que ira o Senhor é o tal da murmuração, é o tal da reclamação. Isso deixa o Senhor irado, porque você está dizendo para o Senhor que você está insatisfeito com as coisas que Ele está te dando, que você está insatisfeito diretamente com Ele, e que você não quer viver essa vida de derrota, de fracasso, de miséria. Essa vida que não é vida, você está vegetando, você está ofendendo a santidade de Deus. Se você perceber direitinho, esse mel tem unção de óleo. Esse maná tem unção de óleo. Aleluia. Tem unção de óleo. E você vê que depois de assado, e ao se alimentar desse maná, ele tinha sabor de mel. É ou não é? É ou não é? Tinha sabor de mel. Isso é o prenúncio da promessa que o Senhor disse ao seu povo, que os levaria a uma terra que mana leite e mel. Já no deserto, o Senhor já está dando o saborzinho do mel. Vai ser assim, meu servo. O mel é desse sabor assim, bem docinho. Eu estou preparando para você. E você pode perceber que aqui diz que o orvalho descia, ele vinha e tinha aquele sabor também de azeite. Glória a Deus. Ele tinha sabor de azeite. Quando fala azeite, você lembra de quem? Do Espírito do Senhor. Aleluia. Ou seja, lá no deserto, irmão, lá naquele maná que você está fazendo pouco caso, que o povo fazia pouco caso, que estava menosprezando, aquele maná, ele tinha unção do Espírito do Senhor. Aquele maná tinha sabor da promessa, ele tinha sabor de mel, ele tinha sabor de azeite. Aquele maná era a provisão do Senhor na sua vida, irmão. Eu sei que você não está comendo caviar, nem eu. Diz que é muito ruim também, amarga demais. Eu também não quero comer. Diz que é horrível. Diz que é amarga demais, entendeu? Eu sei que você não está comendo o caviar, ou não está comendo o filé mignon. Eu sei. Eu sei que você está comendo o tal do boi ralado. Então tal do disco voador. Eu sei que você tem comida assim. Eu sei que a coisa não está indo de vento em popa. Eu sei que você não está morando lá na Península dos Ministros. Tudo bem, meu irmão, calma lá, fique tranquilo, porque nesse deserto que você está passando, o Senhor está cuidando de você, nesse deserto que você está caminhando, o Senhor está contigo, e Ele não deixa obedecer. O sapato não furava, e a roupa não se rasgava, o Senhor está cuidando de você. Eu sei, essa kitnet apertada, mas é apertada, foi o Senhor que te deu. Olha essa casa que está gotejando nessa chuva, está gotejando, mas foi o Senhor que te deu. Mas essa casa que está entrando água aqui pelo chão do ralo, com essa chuva, com esse tempo de chuvoso, está entrando água, foi o Senhor que te deu. Seja fiel. Glória a Deus. Seja fiel para com as coisas que o Senhor te deu. Se você for fiel com isso, com as poucas coisas, o Senhor vai acrescentar em grandes coisas. Agora, você tem que esquecer do pepino, do melão, do alho, da cebola do Egito. Está aqui. O povo dizia, bom mesmo era aquele peixe lá do Egito, aquele peixe assado do Egito, que nós comíamos de graça. Você vê a pessoa ficar tão cega pelo Deus desse século, que a pessoa é escravo do diabo, está servindo a Satanás como escravo e diz que está comendo de graça. Está comendo o pão que
diabo amassou com o rabo. E lá no mundo estava melhor. Lá no mundo estava beleza. Lá no mundo que era bom. Irmão, o mundo não tem nada para nós. Não tem nada para nós. Porquanto o Senhor tem dito, em Tiago, capítulo 4, versículo 4, que aquele que se faz amigo do mundo, das coisas do mundo, e dos prazeres da carne, que as coisas do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Ah, quando eu estava lá no mundo, eu tinha o meu carro. Se fosse seu, eu estaria com você. Foi só você largar o mundo e já tomou de volta. Não era seu, estava emprestado. Ah, porque eu tinha a minha loja, não era a sua loja não. Se fosse sua, eu estava com você. Foi só você largar o mundo e deixar de servir a Satanás que ele tomou de volta. Não era sua, nunca foi seu. Você só servia como escravo para ele. Você trabalhava, no balanço final da loja, estava devendo, estava no vermelho, estava no roxo. Então não era você, não era seu. Você era escravo num negócio alheio que você achava que era seu. Se desse prosperidade, se prosperasse, o diabo rapava. Se desse miséria, o diabo botava a culpa em você e você assumia as contas e a dívida. Que nome que é para o SPC, para o Serasa, Banco Central? O nome do diabo? Do devorador ou o seu nome? Então, entendeu? Se a coisa está indo bem, o diabo rapa. Se está indo mal, o diabo pula fora. Entendeu? Ele é mestre nesse tipo de coisa. Ah, mas o meu carro não era seu, se fosse seu, eu estaria com você. Deus. Ah, mas a minha loja não era sua, se fosse sua, eu estaria com você. Entendeu? Então você era escravo, você vivia como escravo e não sabia que era escravo. E lá como escravo você suspirava, ah, se o Senhor me libertasse, se o Senhor me desse a libertação, o Senhor ouve o seu suspiro, liberta você, leva você para uma terra de promessa, conduz você pelo momento de provação, para ver se você é fiel àquilo que ele está prometendo para você, e nesse momento de provação você diz, lá que era bom! Lá que era bom! Mas não é mentira ou é verdade que eu estou dizendo? É verdade. Entendeu? Desse jeito. Lá que era bom, não era bom não. Lá você era escravado do diabo. Lá você era porteiro do diabo. Lá você era aparelho. Lá você servia a Satanás. Lá você era escravo do demônio. Agora você é livre e é servo do Senhor. Então esqueça das coisas que para trás ficam. Esqueça das coisas que para trás ficam e caminha para aquelas que estão adiante de você. Amém. Que é Filipenses capítulo 3, versículo 13. Esqueça das coisas que para trás ficam e caminhe para aquelas que estão adiante de você. Não fique olhando para o Egito, nem para os peixes do Egito, nem para a cebola, nem para o melão e nem para o alho do Egito. Não fique olhando para as verduras do Egito. Deus tem para você uma terra que mana leite e mana mel. Deus tem para você uma vitória maior, uma bênção maior e um milagre maior. Amém? Então o que eu tenho que fazer? Santificar a minha vida, corpo, alma e espírito. Porque o que faz você falar é a insatisfação da alma, é o desgosto da alma, que a alma que fica sendo atingida por Satanás. E o corpo, ele simplesmente expressa o sentimento da alma, o desejo, as emoções que são a própria alma. Entendeu? É por isso que o Senhor diz lá em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, santificai-vos ao Senhor por completo, corpo, alma e espírito. E acima de tudo, santificar acima de tudo a nossa língua. É bichinha. Terrível, irmão. O irmão Tiago diz que essa bichinha é terrível. Você coloca cabresto no cavalo, você coloca cabresto num jumento, numa mula. Você consegue dirigir um grande navio, uma grande nau com um pequeno leme. Você consegue domar os piores animais. Mas a língua, ninguém domina. É o mal desenfreado. É uma pessoa, é um veneno a ponto de contaminar todo o corpo e ainda lançá-lo no inferno. E ainda lançá-lo no inferno. Essa bichinha é bichinha de fogo. Bichinha de fogo. O Arnoldo já disse que essa bichinha de fogo, ela incendeia uma floresta. Incendeia, ela se queima e queima todo o corpo e lança juntamente com ela todo o corpo no inferno.
E diz a Bíblia que aquele que conseguir domar é varão perfeito. É a varoa perfeita. Quem conseguir domar a língua é varão perfeito. Varão aprovado pelo Senhor. Então nós temos que pedir ao Senhor para nos abençoar. É Tiago capítulo 3. Misericórdia. Eita língua. Eita língua. Então vamos pedir ao Senhor para nos abençoar, nos santificar. Corpo, alma e espírito. Principalmente a nossa língua. Porque na língua é que começa a murmuração. É a murmuração. Ah, porque está muito ruim. A semana todinha só comendo ovo frito. Semana todinha eu recebi o pagamento. Quando eu recebi o salário, já no outro dia eu já não tenho dinheiro e ainda continuo devendo. Tem que agradecer pelo ovo frito para que possa... Não é, minha irmã? É, não é? Você primeiro se agradece pelo ovo. Se agradecer pelo ovo, o Senhor vai mandar a galinha. Entendeu? Aí você agradece pela galinha, o Senhor vai mandar o bife. Verdade. Vai mandar o bife. Vai mandar o contrafilé. Você agradece ao Senhor pelo contrafilé. Aí o Senhor vai mandar um filé mignon. Amém. Amém? Mas o Senhor espera de você uma atitude de gratidão. De gratidão. É isso que o Senhor quer do seu povo. É isso que o Senhor quer do seu servo e das suas servas. Que as pessoas sejam gratas ao Senhor. As pessoas, se Deus não me der até o final do mês, até o final desse ano, se o Senhor não me der, eu vou sair da igreja. Irmão, diz a Bíblia que saiu 600 mil de pé lá do Egito. Morreu todos os 600 mil. Todos os 600 mil morreram no Egito. Sabe quantos que entraram na Canaã? Fora os dois, que é Josué e Caleb. Sabe quantos? 600 mil. Morreu 600 mil e nasceu 600 mil. Olha só. Ah, eu vou sair da igreja. Irmão, se você sair do caminho do Senhor, o Senhor manda outro. Quem vai morrer no deserto é você. É você que vai ficar nesse sol escaldante. O Senhor vai trazer outra pessoa. No seu lugar vai ser ocupado por outro. Outra pessoa vai sentar. Outra pessoa vai sentar. Você tem que entender que nós somos uma nação, nós somos um povo, e nós, como nação e povo, estamos caminhando para o mesmo alvo, que é Jesus Cristo. Agora, para chegarmos onde o Senhor quer que nós cheguemos, que é a sua glória, nós temos que nos apresentar diante do Senhor em santidade. Eu disse aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que a Bíblia diz que a paz e a santificação deve seguir a todos, sem a qual ninguém verá a Deus. A paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, santificar as palavras que saem da sua boca. Se você for em Efésios 4, capítulo 4, versículo 27 ao 30, o apóstolo Paulo diz: não dê lugar para o diabo, meus irmãos. Não dê lugar para o diabo. E ali ele vai discorrendo, ele não deu lugar para o diabo, e ele diz assim: que não sai de sua boca, ou de vossa boca, nenhuma palavra torpe, que não saia nada que não venha edificar, mas somente o que edifica, somente o que traz a bênção. Aí depois ele diz: olha, meus irmãos, não entristeça o Espírito de Deus, a qual foi selado para o dia da redenção. É isso, meu irmão? Vai do 27 ao 30. E você vê que a coisa é tão forte, a murmuração, a reclamação, é tão forte o bater de boca, que a pessoa, além de perder a salvação, além de perder o céu, ainda perde a unção do Espírito Santo. Ainda entristece o Espírito Santo, magoa o Espírito Santo, entristece e o Espírito Santo então se retira. O Espírito Santo sai. O Espírito Santo se apaga, se extingue. Diz a Bíblia em Tessalonicenses 5,19, que quando você não faz o que o Senhor quer, então o Espírito Santo dentro de você, a chama do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, ele vai se extinguir, ele vai se apagar. Entendeu? Então uma das armas que o diabo tem usado para derrubar a nação do Senhor, o povo do Senhor, os eleitos, os sacerdotes reais, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva, que é 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, uma das armas de Satanás, uma das armadilhas de Satanás é usar a própria boca, a própria língua, a própria boca do irmão, para impedir que ele chegue na promessa, para impedir que ele alcance a bênção, para fazer com que ele venha morrer no deserto. E a murmuração é uma ingratidão.
Murmuração e ingratidão. É uma pessoa ingrata para com o Senhor. Você vê que, olha que coisa as pessoas disseram. Olha o que eles disseram. Coisa horrível. Esse maná. Essa coisa. A nossa alma está enjoada disso. Eu não aguento nem mais, nem ver. Eu não aguento nem ver esse tal de maná. Me dá ânsia de vômito olhar esse maná. E o Senhor mandando para eles enquanto eles dormiam. O Senhor mandando o alimento para eles. Mandando o alimento, a sustentação, a provisão para o próximo dia. Eles acordavam pela manhã, era só sair fora da tenda e recolher o maná. Recolhe, a mulher então trilhava, pisava, fazia o trigo, fazia a massa e fazia um bolo. Um bolo que tinha azeite com sabor de mel. Olha só, o maná ele tinha o azeite, está lá dizendo que ele tinha sabor de azeite, e depois de assado no forno, ele tinha gosto de mel. Diga graças a Deus. Já pensou você comer, irmão, um maná? Você chegar na sua casa hoje, se deitar, e quando você levantar pela manhã, você abrir a porta da sua varanda, e lá está tomada de maná. Hein? E você recolher aquele maná ali, e lá botar no seu triturador, né? A tecnologia é outra, não vai ser no pilão, vai ser no triturador, né? Vai trilhar aquilo ali e vai fazer um bolo. E você vai comer o pão que Deus enviou para você. De graça. Pela graça do Senhor. Esse aqui era de graça. Não era peixe não, mas era de graça. Lá no Egito não era de graça não. Parecia de graça, mas era embaixo da paulada. Era embaixo da corrente. Era embaixo do canzil. Era embaixo da chicotada. Para comer um peixinho, tinha que levar chicotada. Para comer peixinho, tinha que amassar barro e fazer tijolo. Para comer peixinho, tinha que queimar tijolo. Tinha que pegar palha, pegar restolho, acender fogo. Para comer peixinho do Egito, tem que levar paulada na cabeça. Mas o que eu vou fazer? O povo quer isso. O povo quer isso. O povo diz, quem nos dera voltar para o Egito. Diga, o Senhor não te chamou para o Egito, irmão. Diga para ele, o Senhor não te chamou para o Egito, irmão. Amém? Diga graças a Deus. Agora, o que nós temos que fazer, irmão? É ficar na presença do Senhor. Porque o verdadeiro servo do Senhor, o genuíno servo do Senhor, ele não fica falando, murmurando e reclamando. Ele só ora. Glória a Deus. Não é porque ele está na casa do Senhor que ele é genuíno, não. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus, capítulo 7, versículo 21 ao 23, Mateus 7, 21 ao 23, que nem todos que diz Senhor, Senhor, o serve a Ele. Por que me chama de Senhor, Senhor, se não faz o que eu mando? Entendeu? Então, quanto mais o servo do Senhor vai para dentro do deserto, mais murmurão ele fica, mais reclamão ele fica, mais blasfemo ele fica. E o Senhor provando aquele cidadão do céu, estão provando aquele indivíduo que tem uma morada garantida, provando ele para derramar a bênção sobre a vida dele, e ele só abre a boca para falar mal do Senhor. Aí ele perde o quê? Ele perde o maná que tem sabor de óleo. Por quê, irmão? Porque a Bíblia diz em Atos 5,32 que o Senhor só dá o óleo dele, o Senhor só dá, chamado Espírito Santo, Atos 5,32, ele só dá para aqueles que lhe obedecem. Aleluia. Glória a Deus. É só para quem obedece o Senhor. Quem não obedece, vai perder o maná. Vai perder o maná que tem a unção de óleo. Você pode ver que a administração diz que o maná tinha sabor de óleo.